Oi minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam bem. No vídeo de hoje, gente, a gente vai falar sobre a religião do luciferismo, né? Do Lúcifer, né? Mas eu quero saber de vocês. Vocês já ouviram falar sobre essa religião do luciferismo? Se não, me conta aqui nos comentários. Se sim, me conta aqui também nos comentários, eu quero muito saber. Vamos saber sobre a religião do luciferismo, né? Porque existem várias religiões, eu gosto sempre de contar isso, sempre nos meus vídeos falando sobre religiões, que existem várias religiões, existem vários deuses, existem várias bíblias sagradas, existem várias divindades, existem várias coisas que a gente muitas pessoas acham que só apenas existe uma religião, mas que na verdade existem várias religiões. E se você tem esse interesse de saber sobre a religião do luciferismo, e também tem outros meus vídeos aqui, tem vários episódios aqui falando sobre religiões, todos aqui pra vocês. Tô trazendo sempre um pouquinho aqui pra gravar pra vocês. Um pouquinho de cada história, como começou a religião, quem criou, aonde que surgiu. Aqui pra vocês poderem conhecer mais sobre a religião. Então, se vocês gostam e vocês querem que eu continue gravando vídeo assim, vai deixando aquele gostei pra mim nesse vídeo. E vai compartilhando bem muito para as pessoas que você conhece, que gostam desse assunto, né? De religião, gostam de ficar conversando sobre religiões. Então, recomendo esse vídeo, por favor, porque dá muito trabalho para gravar. E eu, além de estar gravando para vocês e passando conhecimento para vocês, eu também estou estudando e estou aprendendo também muitas coisas, sabe? Antes de vocês ficarem algum crítica, alguém que seja religioso, seja da religião do cristianismo, e aí pensa assim, não, mas Lúcifer foi um anjo caído que caiu de uma guerra contra Deus e tá aqui na terra usando as pessoas, destruindo a vida das pessoas. Minha gente, vocês precisam assistir mais outros vídeos meus aqui falando sobre que Jesus é o próprio Lúcifer, porque tem outros vídeos aqui no canal que essas histórias que vocês foi programada a aprender, né, estudar, enfim, foi programada, até eu mesma acreditei um dia que realmente essa guerra existiu entre Deus e Lúcifer. Essa historinha foi manipulada pela Igreja Católica, então, se realmente aconteceu, não foi de Lúcifer e contra esse seu Deus do cristianismo, mas e sim foi de outros extraterrestres, de outras divindades, de outros deuses extraterrestres, que existem várias galáxias, né, existem vários planetas Terra, planetas diferentes, que existem seres diferentes e que possa ser que esses seres tenham tido uma guerra, né? Mas não quer dizer que esse seu Deus ou o Deus do cristianismo tenha guerra com Lúcifer. Lúcifer é uma palavra, tem o seu significado também, assim como o diabo, o Satanás também, né? Que eu tenho até vídeo meu aqui no canal, que diabo, Satanás diabo é só apenas o adversário do Deus do cristianismo. Não tem nada mais do que isso. Adversário, depois você tem que pesquisar sobre o que é isso. Adversário não é nem melhor nem pior do que o Deus evangélico. E nem muito menos o Deus evangélico não é nem melhor nem pior do que o do diabo, né? Então, é só apenas um oposto, né? Que se atrai, e adversário é isso. E acusador, né? Assim como tem todos nós, todos os seres humanos, temos um pouquinho desse Lúcifer, que é nosso lado animal, que nós temos. Então, minha gente, vamos falar sobre o luciferismo, a religião do luciferismo. O luciferianismo é um conjunto de crenças centrando na figura de Lúcifer, com a origem no culto de adoração às serpentes. O luciferianismo é uma das crenças antigas em ministérios com raízes nas práticas pagãs na Grécia. Seus seguidores fazem referência à entidade romana Lúcifer, né, que é uma figura criada pela Igreja Católica, o catolicismo, o cristianismo que foi criado. É uma figura romana do catolicismo que foi criada por pessoas que o portador de luz é a personificação do esclarecimento em sua origem, porque assim como Lúcifer, ele também é o portador da luz, assim como o Deus do cristianismo também ele tem todas essas qualidades, né? Ele também é um portador de luz. Esclarecimento. Em sua origem, Lúcifer era o nome dado à estrela da manhã, também conhecida por Vênus. Algum tempo depois, o nome do Lúcifer foi descontextualizado pelo cristianismo
e corrompido a sua essência. Essa corrente defende o encontro com a divindade dentro de cada um de nós, como um fato importante no caminho da verdade, pois é ela que pode nos trazer consciência e conhecimento, além do livre-arbítrio. A figura do Lúcifer foi recorrente em diversas crenças e adotada de diferentes representações míticas. Em geral, Lúcifer nunca foi uma entidade pejorativa, mas um anjo portador da luz e do conhecimento. Somente quando o cristianismo depurtou sua imagem, fazendo de Lúcifer um antagonista à fé cristã, que surgiram interpretações míticas diferenciadas, como o satanismo. Este é o princípio e é uma reação oposta do cristianismo. Possui características próximas ao paganismo, mas é desligado de suas práticas. Em função das diferentes interpretações formuladas sobre Lúcifer, seu culto sofreu adaptações. A versão mais atual do luciferianismo é o neo-luciferianismo, ou luciferianismo moderno, que sintetiza as versões existentes interiormente. Os seguidores dessa corrente mais atual identificam Lúcifer como um referencial de autorrealização e de desenvolvimento pessoal, considerando que ele realmente existia como uma entidade sobrenatural. E o notável como seus seguidores permanecem existentes, pois após o cristianismo e especialmente na época da Inquisição, eles foram extremamente perseguidos. Embora os cristãos buscassem seu extermínio, o que ocorreu foi o oposto, sua expansão. Os luciferianistas se desenvolveram em contato com outras religiões, como a religião Inca e com outros pagãos. Lúcifer só está vinculado à figura do diabo na mitologia cristã, que por sua vez é uma perturbação da mitologia pagã que é existente e anteriormente foram da mitologia cristã. Lúcifer é uma das manifestações do Deus Sol. O luciferiano prega uma visão centrada em Lúcifer, mas de modo eclético é aberto ao desenvolvimento. Ele está dividido em luciferianismo e tradicional ou teísta, acreditando na existência do Lúcifer como um ser físico, e em luciferianismo simbólico ou agnóstico, que acredita em Lúcifer como um símbolo da luz, do conhecimento e do crescimento individual e do aperfeiçoamento pessoal. A gente ficou sabendo um pouquinho aqui o significado, da onde que veio Lúcifer, que a palavra Lúcifer só foi passada uma imagem ruim só apenas para a religião do cristianismo, que até nos dias de hoje você pode ver que é uma palavra que causa muito medo e muito preconceito por muitas pessoas que são religiosas do cristianismo. Então, é uma religião, sim, mas vamos saber aqui o que... Como vocês já devem ver algumas imagens de Lúcifer, que causa medo, assim, para o cristianismo, né, por exemplo, que é um Lúcifer com a cara de mal, tudo mais. Isso aí, minha gente, é tudo pra poder colocar medo nas pessoas, sabe? Beleza nunca define o caráter, né? Assim como um anjinho, que pode ser muito bonitinho, assim como Jesus ou do cristianismo, pode parecer um anjinho bonitinho, queridinho, ao olhar dos muitos, ele é um perfeito, mas quando você vai ver a história da pessoa, é totalmente diferente com o que ela fez aqui na Terra, ou, né, a sua história é totalmente diferente. Então, algumas demonstrações é que ele é o diabo, que é Satanás, mas, minha gente, as três palavras são palavras diferentes. Lúcifer, diabo e Satanás. São três coisas diferentes, não são as mesmas coisas, tá? Porque diabo é adversário, já Satanás já dá outro significado. Então, essas três coisas foram criadas pelo catolicismo. Por isso que outras religiões, elas não acreditam tanto nessas figuras, que foi criada pelo cristianismo. Mas acreditam no lado animal que nós temos, que nós, seres humanos, temos um pouquinho do mal e tem um pouquinho do bem.
E muita gente fica culpando Satanás, diabo, culpando outra figura que nem vê, invisível, que acha que em qualquer momento ela pode entrar dentro de uma pessoa e pode fazer o mal a outra pessoa, ou pode, enfim. Eles pensam que o mal tem um poder de qualquer momento entrar na vida de uma pessoa e destruir a própria vida daquela outra pessoa, sabe? Sendo que são coisas totalmente diferentes. São coisas totalmente diferentes. Porque nós que temos um pouquinho desse diabo, desse Lúcifer dentro da gente, porque a gente tem esse poder de fazer o mal. Você nunca vai ver a figura mesmo que você vai ver na internet, com ele de chifre, com ele de vermelho, você nunca vai ver essa figura saindo matando todo mundo ou fazendo mal a ninguém, né? Não quero defender a religião do Lúcifer, mas como eu estudo bem muito sobre esses assuntos, eu sei muito bem que isso é uma grande farsa. Figuras que para os humanos, né, poder assim culpar outro ser humano, ou não culpa o ser humano, não culpa o Deus do bíblico, mas culpa o diabo, Satanás e Lúcifer. Mas antes você precisa saber qual é a origem da religião do luciferiano. A origem é de vários mistérios que têm origem ao culto da adoração às serpentes, apesar de muitos posteriores mistérios clássicos como Eleusis, ou Delos ou Delfos. O personagem Lúcifer também, ele é andrógino, ou portador de luz, ou espírito do ar. Após significação do esclarecimento, Lúcifer era um nome dado à estrela noturna, né, Naturna. É conhecido como nome romano de Vênus, né? Corrompido pelo cristianismo, a estrela matutina aparece nos céus logo antes do amanhecer, que é o sol, né? Enfim, vem do latim, né? Lúcifer vem do latim e ferve um denominado de muitas vezes, sendo a estrela da manhã entre todas as entidades da geologia e demotologia, né? E Lúcifer foi aquela que manteve a relação mais notável com a da humanidade. Essa religião também, minha gente, é uma religião que você pode ver muito pouco aqui no Brasil. Mas por quê? Porque aqui, vocês sabem que 90% do Brasil é tudo cristianismo. Vocês podem ver que no Brasil há muito preconceito, pessoas dessa religião. Porque do cristianismo, por exemplo, ele é apoiado por diversas pessoas, podem falar o que elas quiserem, falar mal de outras religiões, podem se posicionar. E nunca vai ser atacado, nunca vai ser discriminado. Mas quando a pessoa simplesmente é de outra religião diferente, como a do luciferianismo, ou do satanismo, da Wicca, ou enfim, enfim, outra religião da Umbanda, for assim, se posicionar na internet, ou falar para as pessoas mais próximas, vai gerar um grande preconceito, né, por diversas pessoas, porque nosso país, Brasil, tem muitas pessoas preconceituosas, com discriminação, e você só é aceito se você for da religião deles. Se você não for, você vai ser discriminado, você vai, enfim, você não pode, não vai ser apoiado por todo mundo, sabe? Vocês podem ver essa religião do luciferianismo, vocês podem ver mais assim por outros países, que é mais comum, né, que lá tem várias religiões, como do satanismo, a religião da Wicca, a religião do luciferianismo, da Umbanda. Tem países que são mais liberais e não tem tanto preconceito e são muito normal em relação a isso. E existe até mesmo casas, né, casas de templo, para eles poderem habitar nesses templos, para poder fazer, como a religião como qualquer outra, né, para fazer suas adorações, fazer suas orações ou seus rituais, assim como toda religião faz. Não existe uma religião que não faça ritual, minha gente. Me conta aqui nos comentários se vocês já ouviram falar sobre uma religião que nunca tem ritual na sua história, ou Bíblia, ou Deus, ou divindade, que não faça nenhum tipo de ritual. Então, essa religião é uma religião que, assim, aceita todo mundo, né? Assim como todo mundo é. Não tem preconceito com homossexual, não tem preconceito com ninguém.
Mas é uma religião que é muito sofrida, com muito preconceito, com muitos ataques, com muita discriminação, e que eu acho isso ridículo. Acho não, é ridículo, porque nenhuma religião é melhor do que outra, ninguém é melhor do que outra pessoa porque é de uma religião ou porque acredita em uma divindade que não seja dela. Então, nosso país, Brasil, se diz ser laico, mas não é, sabe? Porque as pessoas querem transformar umas às outras de uma religião, sendo que a pessoa não tem seu livre-arbítrio de... Não tem nem esse livre-arbítrio, porque se você... Livre-arbítrio, tem até um vídeo meu falando sobre relacionado a isso, porque a gente vai gerar preconceito, mesmo você fala que você tem seu livre-arbítrio, mas você não tem. Porque realmente quando você tem livre-arbítrio, a pessoa não é discriminada por outra pessoa por ser quem ela é ou por ela seguir uma fé diferente ou de uma religião diferente. Então isso não é país laico, sabe? Não é país laico, né? Eu vou mostrar algumas imagens. Não tenho muitas... Tem o templo, né? Isso aqui é um templo satânico, mas bem dizer que... Mas gente, eu vou ver se eu acho aqui um pouco falando sobre a religião do luciferianismo, porque, pra falar bem a vocês, eu não tô achando aqui não. Mas daqui a pouco eu volto. Agora eu vou falar alguns esclarecimentos sobre a religião do luciferianismo, que você precisa saber, tá bom? Esclarecimento. O luciferianismo praticado aqui é de linhagem pura e não tem ligação com seitas de perversos que se intitulam de diabólicas ou etc. Mas aí, minha gente, eu espero que vocês escutem aí. Círculo iniciático luciferiano de magias e ocultismo. É um conjunto de conhecimentos e práticas místicas de linhagem muito antiga de caráter sigiloso e tendo uma base de seus rituais ocultos somente a Lúcifer e suas legiões, com o objetivo de fortalecer a sua obra e auxiliar aqueles que se identificam e estão dispostos a serem mais realizados em seus desejos através de acordo com esses deuses. Trabalhos de destruição são feitos com a legiões de tenebrosas. O pacto é um acordo muito sério entre as partes, né, entre o participante que quer seguir essa religião. O acordo é muito sério entre partes, uma troca de oferendas em favores deles, e não se trata de vender sua alma para o sofrer em um inferno eterno. Essa ideia foi inserida por alguns por exemplo, pelo cristianismo, para ter mais controle e manter seus seguidores em estado adormecido. Tem várias perguntas frequentes sobre essa religião do luciferianismo. São pessoas, minha gente, que é melhor você conversar, confiar, digamos assim. Confiar mais numa pessoa dessa religião do que de outras religiões que vocês podem ver nos dias de hoje. Porque é uma pessoa que não vai lhe criticar, não é uma pessoa que não vai lhe ofender, não vai querer mandar em você no que você veste, ou se você vai andar para a esquerda ou para a direita, assim como um gado, como outras religiões vocês podem ver, né? Então, tem umas perguntas que é muito frequente por pessoas que têm dúvidas sobre essa religião, que eu vou contar aqui pra vocês, tá bom? Então, minha gente, perguntas frequentes irei vender a minha alma? Pelo cristianismo, vocês podem ver que o cristianismo ele coloca medo em você, distorce totalmente diferente, que se você for parar para estudar, para pesquisar, vocês vão ver que totalmente é diferente. Porque eles falam uma coisa totalmente diferente, minha gente. Ele fala que você é uma pessoa que é de outra religião, como a da Umbanda, ou do satanismo, ou, enfim, do luciferianismo, acha que você está vendendo a sua alma pro diabo e ela vai levar você pro inferno para você sofrer a eternidade. E não é isso, minha gente. Eles colocam isso na sua cabeça para você colocar medo em você, para você ficar com medo disso.
Mas não tem nada a ver com isso. Você vai ver agora, ó. Irei vender minha alma? Não existe vendas de alma. O que existe são acordos feitos entre deuses luciferianos e pessoas interessadas. Não existe nenhum momento você vender sua alma pro diabo. Não tem isso, não tem lógica, minha gente. Ninguém consegue pegar, participar de uma religião ou falar com alguma entidade ou falar com alguém e vender a sua alma assim. Não tem lógica isso, porque a gente não sabe nem de onde quem deu essa alma, essa vida pra gente. E primeiro tem que ser aceito pela pessoa que nos deu a vida, não a gente mesmo, que a gente vai querer vender nossa alma e assim vai vender, fazer o que quiser com a alma da pessoa. Não existe venda de alma, tá bom? Não existe. O que existe são acordos, apenas são acordos feitos entre deuses luciferianos, né, e pessoas interessadas. Então são apenas acordos que eles entram entre a pessoa praticante com os deuses, só apenas isso. Não é vender sua alma. Tipo, a mesma coisa que você pode concordar, você pode não discordar de alguma coisa e você vai ficar tudo bem, sabe? Segundo, terei perturbações pessoais em família? Lúcifer é a sua legiões irão se manifestar de formas suaves, para que se saibam que realmente estão ao vosso favor. Nada traga incômodos. Então, quem te conta que o cristianismo, por exemplo, né, que mais fala mal das outras religiões, o cristianismo fala que você, quando você vai vender sua alma pro diabo, que você vai viver ali na miséria, você vai ficar ali sofrendo, vai dar tudo errado na sua vida. E isso é mentira, porque não tem nenhuma forma, né? Não tem nada que traga incômodos. Incômodos é de qualquer sentido, financeiro, espiritual, amoroso, na família. Não vai mexer em nada em relação de você ter um acordo com essa religião do luciferianismo. Então, minha gente, não tem nada a ver, não tem nada mesmo a ver sobre isso, de você ser perturbado 24 horas pelo demônio, pelo Lúcifer, porque você vai pro inferno e tudo mais. Não tem nada a ver isso, minha gente. Problemas todo mundo passa, todo mundo tem momento ruim e bom. Não é culpa do diabo, nem culpa do Lúcifer. Não é culpa da sua religião, não é culpa da divindade. E sim culpa porque as coisas simplesmente têm que acontecer. Não é culpa do diabo. O cristianismo é uma religião que gosta muito de culpar o diabo. E acha que ele tá tudo envolvido em alguma coisa. Tanto espiritual, tanto no caminho de uma pessoa. E se a pessoa estiver sofrendo ou se estiver passando por algum problema na vida, é porque o diabo tá ali, o Satanás tá ali. Minha gente, esses personagens só foram apenas figuras criadas pelo catolicismo. Nada mais do que isso. Não é uma religião, religião nenhuma vai salvar, vai levar você ao inferno. E sim, já estamos no inferno e não tem outro caminho. Quando a gente morrer, quando passar dessa vida pra outra, ou morrer, todo mundo vai pro inferno, querendo ou não, sabe? Todo mundo vai sofrer nessa vida, ninguém vai viver uma vida de maravilhas. E porque se a pessoa que teve um acordo com a religião, com os deuses da religião do luciferianismo, é porque é o diabo que tá usando a vida, perturbando ela para ela sofrer na vida ou dar tudo errado na vida da pessoa. Não é nada disso. As coisas por si só elas acontecem. Porque culpada às vezes é até a pessoa mesmo, por ela aceitar ou ter esse tipo de atitudes que não deu certo, que não era para ser daquele momento, sabe? Mas vamos para outra pergunta, né, frequente. Terceiro, os pactos possuem validade? Posso renunciar algum dia? Os pactos possuem validade. Então, o pacto que quando você tem com a religião do luciferianismo, ele tem uma data certa, ele tem uma validade que acaba, né? Você teve aquele pacto ali naquele momento, com 2 anos, 3 anos, se você não tá nem aí para luciferianismo, você não tá nem aí para religião,
aí o pacto se acaba, ou vocês querem saber a resposta, né? O prazo dura enquanto querer. Pode sim renunciar caso desejar. Então, minha gente, se vocês querem ter uma noção se o pacto possui validade ou você pode renunciar a qualquer momento, na verdade não tem validade sim, só basta o prazo que você querer, enquanto você querer. Então, qualquer momento que você ter ali aquele concordamento com os deuses ou com aquela religião, qualquer momento, se você no mesmo dia você ter aquele concordo e no mesmo dia você não quiser mais, não querer mais, aí é de você, minha gente. Quem decide é você, não é o tempo que você marca totalmente, você promete para o Deus da luciferianismo, da religião do luciferianismo, e você fala assim, ó, nesse dado momento eu tô fazendo concordo com você, não é pacto, tá? Tô fazendo concordo com você e daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã, eu não quero mais. Não é assim, é você mesmo que você faz o dia que você quer e acaba na hora que você quiser, sabe? E pode renunciar caso desejar de novo, fazer o outro concordo com os deuses ou com a religião. 4 aqui, né, perguntas que tem causa muito para as pessoas da religião do luciferianismo. Sacrificam animais? Se sacrificam animais. Vocês sabem que existe, né, religiões como a do cristianismo, outras religiões, que existe sacrifício de matar animais e derramar seu sangue no altar e tudo mais. Mas a religião do luciferianismo, não para o Lúcifer. Essas suas legiões, Lúcifer e suas legiões não permitam tais atos em vossos nomes. São servidos carnes e peixes sim, mas devidamente preparados. Então, na religião do luciferianismo, eles não sacrificam animais, mas eles permitem que são servidos pela pessoa praticante da religião, o fiel da religião do satanismo do luciferianismo, que eles possam comer, né, se alimentar com carnes ou peixes, sim, e também que esses alimentos animais que nós comemos são tratados, preparados, jamais mortos em seus altares em vasos com nomes. Então, a religião do luciferianismo, eles não matam animal, nem derrama sangue, nem coloca o nome de ninguém para fazer ritual de ninguém, nem sacrifício de ninguém para adorar os deuses do luciferianismo. Mas simplesmente eles oferecem comidas, carnes, peixes para se alimentar ali já preparados, né? Enfim. Somente dentro dos trabalhos de magia, então somente em outro caso, somente dentro de trabalhos de magia negra, que são com legiões tenebrosas, que é feito esse tipo de oferenda. Então, tem um certo momento, né, todos os dias, nem a pessoa, o fiel não é obrigado a participar disso. Mas alguns são fiéis, eles querem, né, fazer como outras religiões fazem, fazer esse tipo de oferenda, que é fazer trabalho de magia negra, que é matar os animais, e, enfim, fazer essa oferenda. 5 perguntas que é muito comum. Luciferianismo é o mesmo que satanismo? Não. Luciferianismo possui outras linhagens de conhecimentos. Então, satanismo é uma religião, e luciferianismo é outra. Luciferianismo tem totalmente coisas diferentes sobre o satanismo, tá bom? 6. Vão conseguir tudo o que querem da noite para o dia? Não, mas no geral terão respostas bem rápidas. Aos deuses te ajudarão em vossas vontades, abrindo os caminhos, facilitando toda a sua caminhada. E mais cabe a você dar vossos passos, e se não fazer nada, não poderá te ajudar. Então, você também tem que correr atrás e pedir sim, fazer suas magias, né? Pra vocês poderem conseguir alguma coisa, assim como vocês podem ver em religiões aí que faz também. Então, 7. Tem a garantia que irá funcionar? Se seguir as recomendações corretamente, tenha certeza que sim. Então, minha gente, você só vai ganhar se você fizer por onde também, né? Os deuses não vai fazer tudo por você, não.
9. No pacto dos deuses revela números de jogos de sorte? Nem sempre agem assim, mas é possível alguma influência deles nesse sentido. Através de sonhos e sinais do dia a dia, se fizeram, saberá que vem deles. 10. Como funciona o oráculo luciferiano? São totalmente mediúnicos através de canalizações com objetos de no passado, presente e futuro e ainda não existe. Então, somente probabilidade, caso assim deseja saber. 11. Todos os pactos são com sangue? Como são? Não, alguns não são necessários. O que são é apenas o furo do dedo para selar o pacto transcrito. 12. Sou e fui de família cristã. Algum problema? Não, caso seja capaz de renunciar ao cristianismo no pacto, então não tem problema nenhum. Mas se você quiser ainda renunciar, voltar para o seu cristianismo, também não tem problema. 13. Lúcifer é do mal, perverso, como a história diz? Não. Lúcifer é o senhor da liberdade e satisfação. Existem sim seres do mal, mas esses são compostos por demônios espíritos errantes que formam assim as legiões tenebrosas, e esses não pertencem às legiões de Lúcifer. 14. Da religião de Lúcifer. A outra pergunta. Posso me comunicar com eles? Somente poderão buscar contato com deuses luciferianos através da mediunidade desenvolvida, não tendo esses quesitos. Eles farão contato no tempo e forma deles. Tentar encontrá-los em seus quesitos correrá o risco de se envolver com entidades perversas que se passarão por luciferianas. Então é isso, ó, que é o símbolo do luciferiano. Minha gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha esclarecido muito aí, muitas dúvidas, tá bom? E me conta aqui nos comentários se vocês já ouviram falar sobre essa religião, tá bom? E até o próximo vídeo.